Olá, seja muito bem-vindo! Nesse vídeo nós vamos falar sobre como melhorar o seu autoconhecimento. Eu sou o psicólogo Evandro Laire e ficando até o final desse vídeo você vai receber dicas poderosas para que você consiga identificar melhor o que acontece dentro do seu mundo interno, com as suas emoções, e também vai conseguir identificar melhor alguns traços de personalidade que você carrega com você. Então vamos lá, para a gente falar sobre esse assunto é importante eu te lembrar sobre a importância do autoconhecimento. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu já fiz há algum tempo falando sobre os desdobramentos do autoconhecimento, mas hoje eu quero falar para você sobre essas dicas muito importantes e algumas ferramentas para que você consiga ter um olhar muito mais preciso a respeito daquilo que você vive internamente. Vamos lembrar que o autoconhecimento ele é fundamental para você conseguir traçar os seus planos futuros. O autoconhecimento é fundamental para você conseguir se automotivar. Também é importante para que você consiga se relacionar com as pessoas, sabendo aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Também algo importante a se dizer é que o autoconhecimento está diretamente ligado. Na verdade, o autoconhecimento ele é o ponto de partida para um assunto, para um tema que tão falado por mim, que é a inteligência emocional. Porque se você não se conhece, fica muito mais difícil você saber o que você precisa transformar dentro de você. Se você não se conhece, você deixa os seus impulsos te dominarem e você não consegue identificar da onde vêm aqueles sentimentos que vão te dominando. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, é muito importante a gente entender quais são os desdobramentos disso tudo. E aí, se você acredita que você não precisa se conhecer, ou se você acha que você já se conhece o suficiente, eu posso te afirmar que até o último dia da sua vida, você vai ter a oportunidade de conhecer algo novo sobre você. Sabe por quê? Porque a todo tempo nós estamos mudando. A todo tempo nós estamos nos transformando. Tanto por processos internos que nos transformam, quanto pelas influências que nós recebemos ao nosso redor. E nós vamos falar mais sobre isso aqui nesse vídeo. Então note como é importante você fazer uma leitura correta a respeito daquilo que você vive dentro de você. Como psicólogo clínico, eu tenho a oportunidade de atender muita gente. E é muito comum a gente ver que algumas pessoas têm um espírito mais filosófico, consegue fazer assim reflexões a respeito da vida, a respeito de si mesmo, mas uma grande maioria das pessoas tem uma conduta sempre muito automática, fazendo com que cada um não consiga fazer uma leitura correta a respeito daquilo que vive dentro de si. É muito comum as pessoas receberem influências, é muito comum as pessoas estarem sempre ali, como se fosse um boneco onde a gente dá corda e a pessoa vai seguindo, com foco sempre na produtividade, com foco nas demandas do dia a dia, com foco em resolver os problemas do cotidiano. Pode ser que seja isso que você esteja vivendo, e eu posso te afirmar que toda essa demanda e todas essas atitudes pouco refletidas acabam fazendo com que você tenha um alto prejuízo nessa coisa de se conhecer, de saber o que acontece dentro de você. O que acontece é que muitas vezes, quando você não tem essa percepção, você toma decisões erradas. Pode ser que você viva durante muitos anos da sua vida fazendo uma coisa que quando chegar lá na frente, você olha para trás e pode ser que você pense, nossa, mas foi assim, eu nem imaginava que fosse passar tão rápido, ou eu não queria exatamente ter vivido isso, e talvez você acabe culpando outras pessoas. Mas eu posso te dizer que, na verdade, nós somos os grandes responsáveis pela nossa história. Então, é importantíssimo que você desenvolva esse autoconhecimento. Quando eu recebo as pessoas no consultório, eu vejo que muitas vezes as pessoas elas não têm essa percepção. E algumas pessoas têm até uma dificuldade de refletir a respeito de si mesmas. E quando eu faço alguns questionamentos, perguntas simples a respeito do que a pessoa gosta, o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa pensa do futuro, muitas pessoas têm muita dificuldade de falar a respeito de si.
Às vezes eu percebo que algumas pessoas têm até uma dificuldade de dialogar, de conseguir fazer com que uma conversa flua de uma maneira interessante, justamente porque muitas pessoas estão focadas somente nas demandas externas. Agora vamos lá, que eu quero te dar aqui as dicas importantes para você melhorar o seu autoconhecimento. A primeira coisa que eu acredito ser muito importante para você fazer é procurar conhecimento e informação. Na internet a gente tem muitos vídeos, existem muitos profissionais que falam sobre esse assunto do autoconhecimento. É importante que você faça pesquisas a respeito do tema e leia livros como esses que estão aqui ao meu redor, livros de psicologia, de comportamento, livros motivacionais, quem sabe os livros de autoajuda. Eu não sei o nome que você quer dar, mas é muito importante que você leia livros e procure conhecimento e informação a respeito dos processos mentais da mente de um ser humano. Agora imagina que, se eu digo para você, por exemplo, que você se comporta com base em duas vias principais, que é a via do prazer e a via do medo. Quando você toma consciência disso, fica um pouco mais fácil você interpretar algumas das suas motivações. Sabe por que nós nos comportamos desta maneira? Porque se você for pensar no aspecto mais primitivo, você vai verificar que o medo nos protege dos perigos e o prazer nos ajuda a perpetuar a nossa espécie. Então, isso é muito importante você ter em mente, porque quando você compreende que talvez você esteja funcionando dentro de um desses dois padrões, você começa a compreender o porquê que talvez você esteja comendo tanto, esteja com uma compulsão alimentar, ou talvez você perceba o porquê que você anda tão ansioso. Quem sabe você está pautando a sua vida baseada no medo, e este medo está gerando uma necessidade de você olhar para o futuro, para se precaver contra os problemas que possam vir a surgir. Então, olha só como é importante você entender uma coisa simples, um processo mental, que é esse funcionamento do ser humano, pautado no prazer ou no medo. Mas esse foi só um exemplo. E se eu falasse para você a respeito dos pensamentos disfuncionais, já comentado por mim aqui em outros vídeos, se eu for falar para você a respeito dos processos de percepção, dos modelos de organização da sua mente, se eu for falar sobre o modelo cognitivo de Aaron Beck, por exemplo, onde ele descreve que existem algumas etapas do nosso comportamento, sendo a primeira a crença, a segunda o desenvolvimento dos sentimentos e a terceira etapa a execução, o nosso comportamento. Então, olha só quantas coisas existem no mundo da psicologia. Mas, além de procurar informação e conhecimento a respeito de processos mentais, é importante que você conheça a própria personalidade. E aqui eu não estou falando a respeito de situações esporádicas ou pontuais que acontecem com você, mas eu estou falando sobre a construção dos seus padrões. É verdade. E tá aqui talvez uma coisa que, quem sabe, você não sabia. Todos nós, ao longo da nossa vida, e principalmente na nossa infância e juventude, nós vamos criando alguns padrões de comportamento que a gente carrega para a vida toda. Esses padrões de comportamento vão compondo aquilo que nós chamamos de personalidade. Personalidade a gente pode definir como sendo características únicas, as quais só você tem, só você possui. E aí, quando a gente fala de personalidade, a gente está falando do jeito de se comportar, do jeito de gesticular. Veja, a maneira como eu falo talvez seja uma maneira muito característica minha. A maneira como eu faço as minhas expressões faciais, faço a minha gesticulação, o tom de voz, o ritmo da fala. E é claro, eu estou falando de coisas apenas externas, mas a nossa personalidade, ela também é constituída, é formada através de pensamentos, padrões mentais que a gente tem, a maneira como a gente lida com determinadas situações. Será que você é uma pessoa mais introspectiva? Será que você é uma pessoa mais expansiva? Será que você é mais dada a relacionamentos? Ou será que você gosta de ficar na reclusão ali do seu aconchego, do seu lar, no seu cantinho? Será que você é uma pessoa extremamente focada em trabalho? Ou será que você gosta também de desfrutar de muitos prazeres aí da vida? Agora veja como existe múltiplas possibilidades de você combinar
combinar situações da vida, criando aquilo que vai compor a sua personalidade. Só que é muito importante você entender como que funciona essa sua personalidade. Será que você tem ciência de que você é uma pessoa tímida? Será que você tem ciência de que você é uma pessoa extrovertida? Será que você é uma pessoa que tem dificuldade de superar as adversidades que surgem no dia a dia? Será que você prefere deixar as coisas e abandonar alguns desafios porque você acha que talvez você não seja capaz de superar? Ou será que você tem medo da perda e é por isso que você já não sonha e não almeja conquistar nada de valor? Olha só quanta coisa acontece dentro da gente e tudo isso vai formando a sua personalidade. Então é muito importante que você tenha esse olhar para dentro de si e verifique quais são as características que compõem a sua personalidade. É claro que algumas dessas características vão te trazer grande benefício, mas algumas dessas características, elas precisam ser melhoradas, porque senão, alguns desses elementos podem se tornar extremamente prejudiciais para o seu desenvolvimento e para a construção da sua felicidade. Então veja como é importante você desenvolver esse conhecimento a respeito da sua personalidade e dos seus padrões. Uma outra coisa bastante importante aqui é o feedback social. Sabe que muitas vezes eu faço um exercício muito legal com os meus pacientes e eu peço para que eles procurem 5 pessoas de lugares diferentes para que essas pessoas falem a respeito da personalidade deles. Pode ser 3 coisas positivas, 3 coisas a melhorar, pode ser apenas uma descrição objetiva a respeito de como as pessoas se comportam. Então, é importante que você tenha essa visão a respeito do que os outros pensam de você. Porque se você juntar as suas crenças, a visão que você tem de você e comparar com o que as outras pessoas pensem, você pode entrar numa média muito interessante, tendo uma visão bastante assertiva, bastante precisa a respeito de quem você é. Então isso te ajuda também neste processo de autoconhecimento. Mas vamos fazer um parênteses aqui que você tem que tomar muito cuidado com as pessoas que você faz esse tipo de exercício. Precisam ser pessoas que realmente queiram o seu bem, pessoas que possam fazer uma leitura bastante assertiva e pessoas que sejam honestas, transparentes também. Não adianta você fazer esse tipo de exercício com pessoas que querem apenas te agradar, não é? Mas é importante que você busque pessoas que vão ter uma leitura assim, bastante honesta a seu respeito. Faça isso, peça para alguns amigos de lugares diferentes e precisa ser de ambientes diferentes, tá bom? Porque se você pega amigos, pessoas do mesmo círculo social, essas pessoas elas vão fazer uma leitura a respeito de um dos seus papéis sociais. Então é importante que você peça um feedback social para pessoas que são do seu trabalho, da sua faculdade, da sua igreja, do seu clube, da sua academia, da sua família, parentes mais próximos, parentes mais distantes, e isso vai te dando uma leitura bastante legal, bastante diversificada de quem você é, de como as pessoas te enxergam. Isso vai te ajudar também nesse processo de autoconhecimento. Agora tem uma coisa aqui que é super importante, na minha opinião, é um dos elementos mais importantes, que é o isolamento saudável. Isso mesmo, é necessário que você, de tempos em tempos, se retire um pouco da sociedade. Quando eu digo de tempos em tempos, eu estou falando, quem sabe 1 hora por dia, quem sabe além da 1 hora por dia, quem sabe 1 dia por semana. Além desses momentos, né, onde você permanece sozinho, tanto dentro do seu dia como dentro da sua semana, quem sabe um final de semana onde você possa estar com pouquíssimas pessoas e onde você possa passar momentos refletindo, pensando a respeito daquilo que você quer, daquilo que você deseja, redefinindo seus planos para o futuro, tentando fazer uma análise a respeito dos seus relacionamentos, estando distante deles. Então é muito importante que você tenha esses momentos de reclusão social, de isolamento. Mas por que eu friso que esse isolamento precisa ser algo saudável? Porque é muito comum as pessoas se isolarem e começarem a sentir um vazio, uma solidão
que acaba sendo tóxica e prejudicial. Então, é muito importante que você faça esse isolamento simplesmente para se desconectar das influências. E este é o ponto que traz um equilíbrio para essa questão do isolamento. É comum quando a gente está, por exemplo, dentro do trabalho, a gente sofrer influências do chefe, dos amigos, dos clientes, das pessoas que estão ao redor. E talvez você tenha uma enorme dificuldade de pensar e de se lembrar até de quem você é, porque você está todos os dias naquele ambiente, passando várias horas naquele lugar, sob a influência de muitas pessoas. E se você passa longos períodos dentro dessa condição, fica muito difícil você se lembrar quem você é e os seus gostos, os seus desejos, aqueles que vêm lá do fundo e que são mais puros, que são mais destituídos dessas influências. Então é muito importante. E agora, se você for pensar, por exemplo, nas mães com filhos pequenos, olha só a dificuldade que muitas mulheres encontram por ficarem intensamente cuidando daquela criança, porque de fato requer muitos cuidados, mas a questão é que muitas mães, por ficarem mergulhadas na maternidade, acabam esquecendo-se de si mesmas e esquecem os gostos, os desejos, esquecem da própria personalidade, já não sabem mais nem quem são de verdade. Isso afeta muitas vezes o próprio relacionamento e, dependendo da situação, até o relacionamento com os outros filhos mais velhos. Então, é importante que você tenha um pouco desse isolamento para que você diminua essas influências ao seu redor. Você já teve alguma amizade onde você ficou extremamente próximo dessa pessoa e aí você já não sabia mais se era exatamente naqueles lugares que você gostaria de ir, se era com aquela roupa que você gostaria de se vestir? Tudo por quê? Por causa da influência, quem sabe, desta amizade, ou de outras amizades, ou até mesmo de um grupo. Então veja como é importante os momentos de solidão, para que você consiga ouvir aquela voz interna, ouvir os seus sentimentos, fazer uma leitura mais precisa a respeito daquilo que passa dentro de você. Uma outra técnica muito importante para você melhorar o seu autoconhecimento é o mindfulness. É um tipo de meditação onde você vai silenciar os seus pensamentos, isso mesmo, e você vai se concentrar nos estímulos sensoriais que estão ao seu redor, sentindo o aroma das coisas, sentindo o toque. Coloque a mão na sua roupa, tente sentir a textura da sua própria pele, da mesa, põe a mão na sua calça e se concentre nessas sensações. Também é importante que você tenha um olhar a respeito dos seus processos fisiológicos. Tente escutar as batidas do seu coração e, num silêncio, preste atenção na sua respiração também. Comece a ver se você anda muito ansioso, coloque a mão no seu peito para ver se existe uma aceleração dos seus batimentos cardíacos. E também faça uma leitura a respeito das suas emoções, daquilo que você sente. Então, o Mindfulness é um tipo de meditação que tenta aumentar a sua consciência e a sua percepção a respeito do eu. E vamos lembrar que para que isso aconteça de maneira eficiente, você não pode estar com a sua mente nem no passado, nem no futuro. Você precisa estar 100% concentrado naquilo que está acontecendo no presente. Talvez você me diga, mas Evandro, se eu faço isso num quarto fechado, não está acontecendo nada. Exatamente, não está acontecendo nada. E é nisso que você vai pensar. Você vai pensar somente naquilo que os seus sentidos podem desfrutar naquele momento. Isso é uma técnica muito bacana, isso funciona muito comigo e durante muitos momentos eu preciso silenciar os meus pensamentos para eu ter uma percepção real a respeito daquilo que está vindo de dentro e daquilo que eu estou sentindo. E aqui, para finalizar essas nossas dicas, a última dica que eu quero te dar tem a ver com a psicoterapia. Porque é muito comum as pessoas irem vivendo, como eu já mencionei no começo desse vídeo, num processo de piloto automático, sem muitas vezes se dar conta daquilo que elas estão vivendo. E pode ser que seja, assim, muito difícil, em alguns aspectos, você conseguir fazer uma leitura precisa a respeito da sua vida. Pode ser que você esteja tão envolvido dentro de uma forma de pensar, dentro de influências do seu círculo social, de situações específicas da sua vida, e talvez você precise de um profissional, alguém que seja mais experiente, né, nessa navegação no campo das emoções, dos processos mentais, dessa leitura a respeito de padrões de comportamento. Então, tudo isso pode te ajudar bastante
bastante. E ter a ajuda de um profissional, de um psicólogo que possa fazer um acompanhamento, né, e te mostrar questões da sua personalidade, alguns padrões que você possui, pode ser de vital importância. E sobre esse assunto eu tenho que te falar que é muito legal ver o processo de desenvolvimento das pessoas. Como psicoterapeuta, eu tenho o privilégio de ver as pessoas encontrando o próprio caminho. É muito legal ver as pessoas aumentando o autoconhecimento e às vezes vem na fisionomia das pessoas aquela carinha do tipo, nossa, eu nem imaginava que isso existia, nossa, mas eu nem imaginava que eu pudesse estar vivendo isso, mas eu nunca tinha parado para pensar a respeito disso e eu não sabia que eu funciono dessa forma. E às vezes tem gente que me fala, olha, você sabe, Evandro, que eu nunca tinha pensado nisso, mas ouvindo você falar faz todo sentido, é exatamente assim que eu me sinto. Então é muito legal esse processo de autoconhecimento. Agora nós estamos chegando aqui no finalzinho desse vídeo e eu espero que você tenha gostado. Então eu quero pedir para você, deixa o seu like, coloca o joinha aqui porque é muito importante para o canal. Também faça a sua inscrição caso você não seja inscrito, mas não esqueça de ativar o sininho para você ficar por dentro das notificações e receber os novos vídeos aqui do meu canal. Também faça o seu comentário, diz aí, escreve para mim, você tem um autoconhecimento bastante explorado, desenvolvido, ou será que essa é uma área ainda que você está precisando melhorar? E também quero pedir para você compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Junte-se a mim nessa campanha, nesse movimento de libertação, porque quanto mais conhecimento a gente propaga, mais a gente ajuda pessoas a se libertarem da dor, do sofrimento e da angústia. E assim como eu desejo que você seja livre desses males, que você se junte a mim compartilhando todas essas informações para que outras pessoas vivam essa liberdade também. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal. Um grande abraço, tchau, tchau!